Ah, mas você fala que é surdo e usa fone de ouvido? Viu? Galera, eu também não sabia, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo que eu acho de extrema importância para a comunidade surda. A Apple, né, fabricante aí de aparelhos, enfim, dos iPhones, lançou um fone de ouvido, o AirPods Pro, segunda geração, que ele permite você colocar o seu exame de audiometria ou fazer uma audiometria por ele, e eu vou te dizer, é bem preciso o exame audiométrico feito por ele, e você consegue compensar a sua perda auditiva utilizando somente o fone de ouvido, sem necessidade de se utilizar um aparelho auditivo. Isso é muito bom. E uma coisa bacana é que ele amplifica as mídias, né? Tudo que você ouve pelo aparelho já chega adaptado pela sua perda auditiva, compensando aí suas frequências baixas, né? Na audiometria. E também ele tem a possibilidade de você utilizar o modo aparelho auditivo, né? Onde ele vai pegar os sons ambientes e vai amplificar para você ouvir melhor. Isso é muito bacana, porque você consegue utilizar o fone para ouvir sua música favorita, seus podcasts, enfim, o que você quiser. E quando você está caminhando, você também tem uma percepção melhor do ambiente. Ele é adequado, né? Consegue compensar perdas leves a moderada. Só que eu sou portador de perda auditiva moderada, quase severa. Mas contudo eu consigo utilizar e tenho uma boa compensação pela minha perda auditiva. Como nem tudo são flores, né, galera? Tem alguns contra. O primeiro, nesse modo, né, ele já tem uma duração de bateria aí por cerca de 6 horas, né? Então, nesse modo, ele também vai durar cerca de 6 horas. Então, não dá para substituir um aparelho auditivo, né? Seria mais para exercícios, né? Ou para usos eventuais. Mas é muito bacana porque ele consegue conectar no computador, ele consegue conectar em celulares. E outra coisa, se você regular ele pelo iPhone, que é obrigatório você ter um dispositivo Apple, né? Para poder regular o aparelho, aliás, o fone, você consegue utilizar ele regulado até em outros aparelhos que não seja Apple. Eu mesmo utilizo no meu Android para fazer caminhada. Então é muito bacana, né? Porque ele fica salvo a configuração da perda auditiva no fone, não no aparelho, né? Então você consegue utilizar também MacBooks, notebooks normais com Windows. Só uma demonstração aqui, galera. Essa aqui é minha audiometria, né? Minha perda é bem acentuada, tá vendo? Quanto mais baixo aqui, mais perda tem, né? Eu tenho perda bilateral nos dois ouvidos, certo? Aí o que você faz? Você pode utilizar a audiometria que você já tem, né? Você vem aqui em assistência auditiva no celular, certo? Aí você, tá vendo? Esse aqui são todas as audiometrias que eu fiz. Tanto que eu fiz no consultório, né? Na fonoaudióloga, quanto os que eu faço no fone de ouvido. E detalhes, são muito parecidos os testes, muito fiel, viu, ao exame original feito pela fonoaudiologia. Então, você pode colocar em manual ou fazer pelo aparelho, caso você não tenha fone de ouvido. E é muito bacana, galera, porque, assim, é uma tecnologia, uma acessibilidade para quem tem perda auditiva, né? Aqui, esse aqui foi o último exame que eu fiz no aparelho, né? Se você verificar, tá vendo? É a mesma coisa o exame como se fosse feito pela profissional. É claro que não substitui, mas ele é inclusive homologado pela Anvisa, né? Então ele tem força de laudo médico, de exame médico, tá vendo? Feito a audiometria, tanto pelo fone quanto inserindo manualmente os dados, tem essa opção, configurar aparelho auditivo. Você clica, certo? Ele vai falar que o AirPods vai funcionar como aparelho auditivo, certo? Aí você clica começar a usar, aí ele vai falar que a adaptação pode demorar um pouco, né? Porque você tem que se acostumar. O aparelho auditivo está pronto. Galera, é muito bom, funciona muito bem, viu? Eu recomendo quem tem perda auditiva utilizar. E o exame, galera, é feito da mesma forma. Ele vai emitir sons, né, contínuos, bips,
em várias frequências, você vai respondendo quando você ouvir. Quando você ouviu o som, você dá um clique na tela. E ele ainda fala que se você, por acaso, né, não saber, não se confundir se você ouviu ou não o som, não se preocupe, porque ele vai repetir os sons para ter certeza que você está ouvindo. Então, assim, é muito bacana, é muito confiável, tá? E aqui, quando você termina, ele fala que você pode fazer os ajustes, inclusive na central de controle, né? Ajuste de amplificação. E ele tem um modo que ele reduz ruídos altos, né? Como som de carro, som de máquina, né? E às vezes um ambiente barulhento, ele consegue reduzir os sons que você não precisa ouvir e focar na fala. Então isso é muito bom. Eu recomendo mesmo para quem tem perda auditiva adquirir um. Aqui é tudo que eu falei para vocês. Eu não sei se dá para ver bem, mas aqui, né, tem o modo amplificação. Você escolhe o tamanho da amplificação. Eu sempre deixo no máximo, né, porque eu tenho uma perda alta. Balanço do esquerdo e direito. Se você quer ouvir um tom mais grave ou mais agudo, muito bacana isso aqui também. Eu deixo no meio. Redução de ruído ambiente. Aqui é o que eu falei, porque ele reduz os ruídos, né, ambientes que não sejam voz humana, enfim, aquilo que você precisa ouvir. Eu não coloco muito alto a redução, porque eu utilizo para caminhada, então é claro que eu tenho que escutar os carros na rua, enfim. E a amplificação não conversa, né, que ele dá um ênfase na conversa da pessoa que está falando com você, né. Outro detalhe, quando você está ouvindo música, e uma pessoa conversa com você, você ouvindo música, ele abaixa o som da música e foca na conversa, né? Isso é muito bom. É isso, galera. Acho que eu consegui demonstrar as principais funções, tá? Estou muito satisfeito com o produto. Não sabia, por isso que eu resolvi compartilhar, porque eu creio que mais pessoas têm necessidade, né, de ter um aparelho como esse, até porque tem os dados da OMS aí que uma grande parte da população sofre com perda auditiva, né? Até por isso que as grandes empresas estão focando na acessibilidade para nós que somos surdos, que ouvem, né? Eu acho isso muito bacana, né? Porque promove acessibilidade, melhoria de qualidade de vida para quem necessita. Se você não sabia, comenta aqui.